Boa tarde, colegas. O tema hoje é um daqueles temas muito tradicionais na área da liderança e do comportamento organizacional. É o tema da tomada de decisão, ou seja, o decidir. E todos nós que andamos pelo mundo das organizações sabemos que decidir é uma das competências mais importantes e também mais difíceis de qualquer gestor ou de qualquer líder de uma equipa. E é por isso que ao longo dos anos se foram escrevendo rios de tinta sobre a questão da tomada de decisão. É, aliás, um tema cada vez mais complexo, porque à medida que os anos foram passando e as organizações foram evoluindo, a tomada de decisão tornou-se cada vez mais difícil devido à variedade e à complexidade dos dados que têm que ser tratados antes de tomar uma decisão, devido à complexidade também da análise que tem que ser feita sobre esses dados. Hoje são necessárias ferramentas cada vez mais importantes para poder tirar as necessárias ilações dos dados que são recolhidos e, por último, pela pressão dos timings, dos prazos que se tem que tomar. Hoje, a variedade, a complexidade e também a duração dos problemas é cada vez mais curta e, portanto, a tomada de decisão tem que ser cada vez mais rápida e cada vez mais eficaz. Tomar uma decisão é uma questão de inteligência, mas é também uma questão de vontade e de compromisso. Inteligência, porque é preciso analisar e ponderar muito antes de tomar a decisão. Vontade, porque sem vontade há sempre uma componente de soft skills na tomada de decisão, há sempre uma componente comportamental de vontade na tomada de decisão. E, portanto, essa componente é também fundamental, e de compromisso, porque quando nós tomamos uma decisão ficamos vinculados à decisão que tomamos e portanto, há sempre um compromisso que se tem que assumir. Tomar uma decisão implica querer uma mudança, implica colocar um determinado cenário que pretendemos atingir, e implica atuar para se alcançar esse cenário. É de facto uma competência muito importante nos líderes e cada vez mais importante. Uma das grandes tarefas dos gestores e dos líderes é a capacidade de tomarem decisões eficazes. E eficazes significa, neste âmbito, decisões certas, não só no curto, mas no médio e longo prazo, tomadas no timing correto e decisões que sejam fáceis de implementar ou que, pelo menos, aumentem a capacidade de atingir os objetivos pretendidos. É por isso que tomar decisões é uma das tarefas mais difíceis e mais necessárias dos líderes de hoje em dia. Para se tomar boas decisões são precisas algumas competências: a capacidade analítica, a ponderação, são duas e a inteligência também, são algumas capacidades que são importantes, mas também é importante a sagacidade, a coragem, a criatividade, o empenho em se atingirem esses objetivos. Eu dir-vos-ia que as primeiras, a inteligência e a capacidade analítica, são fundamentais para ser um bom gestor. A sagacidade, a intuição, o empenho são necessários para se ser um bom líder. E, portanto, é neste duplo aspecto de, por um lado, a capacidade de gestão, por outro lado, a capacidade de liderança, que se tomam boas decisões. Decidi não terminar a comunicação de hoje sem falar rapidamente de 3 tipos de chefes que eu tenho conhecido ao longo da vida e que acho que valerá a pena definir. O primeiro é
o chefe NIM. É aquele chefe que nunca responde nem não, nem sim. É o chefe procrastinador. É aquele chefe que tem uma enorme ansiedade em tomar decisões. E torna-se especialista em fazer tudo para procrastinar e para não tomar decisões. Ele altera as prioridades, altera os prazos, desvaloriza o problema, pede mais informação, enfim, usa uma série de subterfúgios, que às vezes às tantas toda a gente percebe, para evitar tomar a decisão. E quando tem mesmo que tomar, responde NIM, que é aquilo que ele normalmente responde. Este tipo de chefes cria um enorme problema nas equipas, porque normalmente faz com que as equipas sejam menos eficazes e depois acaba por deixar tudo para a última da hora e depois exerce uma enorme pressão sobre a equipa e a equipa tem que ter uma pressão de trabalho desnecessária por causa deste tipo de desvio. O segundo chefe, também conheci alguns, nomeadamente lembra-me um, é um chefe resolvedor. É aquele que, pelo contrário, tem a ansiedade de resolver, tem a ansiedade de decidir. E, portanto, o que é que ele faz? Ainda nós lhe estamos a explicar o problema, ainda vamos a meio, já ele está a dizer qual é a solução, já a dizer, faça isto, aquilo e o outro. E nós temos que lhe dizer, está bem, mas você ouça-me até ao fim, porque eu ainda não lhe dei os dados todos. E então continuamos e ele diz, ainda antes de terminar, diz, então faça isto, isto e outro. Está bem, mas espera, nós ainda não temos os dados todos, ainda lhe vou ter que dizer... E esta pessoa normalmente é uma pessoa que tem uma enorme ansiedade em decidir. Esta pessoa salta as várias etapas do processo de decisão, salta as várias etapas e acaba por saltar praticamente do princípio para o fim e tomar decisões, normalmente decisões que, como eu costumo dizer, dão borrada, dão a geneira, normalmente. Enquanto o procrastinador, o chefe procrastinador, o chefe NIM, é ineficaz, este é perigoso, porque normalmente toma decisões pouco ponderadas. Por último, o chefe integrativo ou aglutinador. É aquele tipo de chefe que nunca se deixa fechar numa caixa de A ou B. Nunca acha que a solução pode ser só A ou a solução B. Aliás, é um erro nós deixarmos ir nessa conversa a solução é A ou B. Normalmente há a solução C, D, E, F. Basta ser criativo, basta pensar, basta repensar o assunto e basta ter uma boa metodologia de análise e tomada de decisão. Se nós tivermos a capacidade de recolher a informação, analisar a informação, colocar o problema e colocar vários cenários e depois definir qual dos cenários é o cenário que melhor responde aos resultados que nós pretendemos em termos de médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo, então grande parte do nosso trabalho de decisão é muito mais facilitado. Portanto, aprende-se normalmente a tomar boas decisões, também se aprende, é uma competência que se treina e que se aprende. O chefe integrativo é o tipo de chefe que consegue perceber a tensão entre as várias soluções e da tensão entre as várias soluções ele acaba por criar uma terceira via que normalmente vem do envolvimento de várias pessoas nessa decisão, uma terceira via que muitas vezes é muito melhor do que qualquer das duas vias anteriores. E portanto é assim que este tipo de chefe toma a sua decisão e normalmente são decisões eficazes. Tomar uma decisão não é fácil, mas é cada vez mais uma competência absolutamente crucial para quem lidera equipas. Ficamos por hoje aqui, boa tarde e até daqui a uns dias.